Muito bem. Dando continuidade ao nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira, nós vamos entrar hoje no capítulo número 20, Psicometria, um tema sempre curioso, sempre interessante para ser estudado. Antes de nós iniciarmos, vou fazer com vocês aqui uma leitura de um artigo publicado na revista Super Interessante, que foi publicada em 2008 e atualizada em 2016. O título, na seção História, o título Médiuns. Eles falam com espíritos, preveem o futuro, resolvem mistérios e curam doenças. Ou pelo menos acreditam fazer tudo isso. O artigo é grande, é longo, e como sempre, a revista sempre procura ser imparcial, fazendo com que tudo, naturalmente, fique no campo da suposição, então no campo da crença, daquilo que não pode ser provado. Então eu vou ler um trecho apenas do tema que diz respeito aqui ao nosso estudo. Não me conte nada sobre o caso. Foi assim que Noreen Heiner recebeu o investigador Joe Uribe em sua casa na Flórida em 1993. O caso em questão era o assassinato do auditor fiscal Walter Sullivan, 4 anos antes. Noreen, uma médium investigativa, guardemos esse nome, médium investigativa, uma expressão bastante interessante utilizada nos Estados Unidos, que nós vemos inclusive em filmes, em séries, nessa procura pelo sobrenatural para resolver questões da vida cotidiana. Então, Noreen, uma médium investigativa, pegou o cinto e o relógio que a vítima usava quando morreu e fechou os olhos. De repente começou a convulsionar em uma espécie de transe e falou: "Estão batendo em mim, estou muito machucado, acho que atiraram na minha nuca." Quando voltou a si, ela sabia descrever com detalhes o rosto do assassino, o de sua mulher, o local da morte e o esconderijo da arma do crime. "Nunca acreditei nesse tipo de coisa", diz o investigador Joe Uribe, mas resolvi ir atrás e descobri que ela tinha acertado até o último detalhe, inclusive a cor da casa do assassino. O culpado, Eugene Moore, confessou o crime e só não acabou atrás das grades porque foi morto enquanto tentava fugir da polícia. Então aqui um trecho, agora vamos ao outro aqui embaixo, que fala um pouco mais sobre essa passagem. Bom dia, dona Miranda. Aqui no item... São vários itens que eles vão apresentando, falando naturalmente do Chico, como não poderia deixar de ser. Então aqui um item, uma seção aqui desse artigo. Os médiuns a serviço da justiça. Eles ajudam a polícia a esclarecer crimes e também podem atrapalhar as investigações. A gaúcha Yara Marques Barcelos estava presa havia 2 anos, acusada de ter assassinado o amante, o tabelião Erci Cardoso. Ela negava o crime, mas eu não tinha provas de sua inocência, diz Lúcio de Constantino, o advogado de defesa. Foi então que, em 2006, a família de Yara apareceu com uma carta psicografada. A mensagem tinha sido escrita num centro espírita de Porto Alegre e era atribuída ao homem assassinado. O que mais me pesa no coração é ver a Yara acusada desse jeito, por mentes ardilosas como a dos meus algozes, dizia a carta. O advogado decidiu juntar o texto às provas do processo, e os jurados acabaram inocentando Yara. Em 1925, o autor britânico Arthur Conan Doyle afirmava que no futuro os policiais seriam, ou pelo menos contratariam médiuns para resolver crimes. Após a previsão do célebre pai de Sherlock Holmes se mostrou correta. Nos Estados Unidos já existe um grande comércio envolvendo detetives, policiais e médiuns que costumam cobrar cerca de $1.000 para dar dicas de desaparecimento e também de crimes sem solução. Os detetives mediúnicos usam uma técnica chamada pelos espíritas de psicometria.
juntam o nome da vítima e a data do crime e, com a ajuda de algum objeto do morto, se colocam na pele da pessoa agredida e dão detalhes sobre o local, causa da morte e os culpados. Cabe aos policiais verificar as dicas. Sei que sou contratada como último recurso quando a polícia já não sabe mais o que fazer com o caso, diz Noreen Rainer, uma médium investigativa que fez fama resolvendo casos misteriosos. De acordo com sua contabilidade, ela já participou de mais de 600 investigações, a maioria com sucesso. Além do delegado da Flórida, do começo dessa reportagem, ela ajudou um agente do FBI a encontrar o lugar exato de um avião desaparecido. Noreen foi a única vidente que deu palestras no FBI sobre as suas técnicas. Depois aqui então o artigo vai trazendo prós e contras, né, que muitas vezes esses policiais esses médiums acabam inclusive atrapalhando a investigação. E aqui só para a gente finalizar. A relação tão próxima entre criminologia e espiritualidade nos Estados Unidos é mais comum do que se imagina. Apesar de quase não existirem estudos sobre o assunto, os investigadores não gostam de admitir que precisam desse recurso tão pouco científico para resolver crimes. Uma pesquisa feita em 1993, com delegacias das 50 maiores cidades americanas, indicou que 35% delas já tinham se valido de médiums. Mas é tudo por baixo dos panos. Oficialmente, o governo americano nega. O FBI e o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas rejeitam a possibilidade de trabalhar com videntes. Depois aqui, então, o artigo segue, né, inclusive mencionando, né, que muitos médiums já deram mais de 1000 palpites, videntes e tudo mais, daquela menina, a Madeleine McCann, em Portugal, que desapareceu em 2007. E até hoje não tem nenhuma notícia sobre ela, né? Então, seguindo ali em frente, outras citações aqui falando do Chico, falando daquelas cartas psicografadas, né, utilizadas na década de 1970, sobre aquelas absolvições de 3 pessoas, né, que foram condenadas a princípio por causa de um suposto assassinato, e aí então as vítimas desencarnadas trouxeram a psicografia alegando ali que é um acidente, né? O Brás colocou, né, em Pato de Minas, teve uma notícia de um caso assim, o cara assassinado contou a uma médium onde o corpo dele foi jogado numa vala, né? Será que isso é válido pela visão espírita? Olha, Brás, a doutrina espírita, ela procura sempre utilizar a mediunidade como um recurso de elevação, né? Se esse recurso ele traz algum tipo de benefício, nesse caso, por exemplo, auxiliando a justiça a cumprir ali, né, a sua função, acaba tendo essa validade. Mas, na verdade, a doutrina espírita ela não traz endosso, né, dizendo se vale ou se não vale. Dentro do meio espírita, o trabalho ele tem esse objetivo de auxílio e de esclarecimento e também de transformação moral. Agora, o modo como a mediunidade é utilizada, já que ela não é uma patente doutrinária, uma patente espírita, dizendo que ninguém pode usar a mediunidade, né, como nós sabemos, então a doutrina espírita ela se mantém ali apenas fazendo o seu trabalho, deixando que cada um ali cumpra, né, os seus propósitos dentro da mediunidade e, naturalmente, dentro da lei causa e efeito, cada um ali assumindo responsabilidades e depois ali também, né, respondendo por aquilo que faz, pela forma como faz. Então isso vai acontecer no parte de cura, na parte da psicografia e outros tantos tipos de faculdades mediúnicas. Então a doutrina espírita ela simplesmente se abstém de fazer qualquer tipo de comentário, se concentrando principalmente dentro daquilo que lhe cabe, né, nos estudos e nos trabalhos mediúnicos. Muito bem. Vamos agora então aqui para o nosso texto propriamente. Eu queria só trazer para vocês essa ilustração, que eu achei que é bem interessante, né, para o nosso estudo, porque a gente vê isso na vida real, né? Então vamos lá. Só um instantinho. Então aqui, capítulo número 20, Psicometria, aqui do nosso livro Mecanismos da Mediunidade. Primeiro item, Mecanismos da Psicometria.
Expondo algumas anotações em torno da psicometria, só lembrando, pessoal, que no nosso item anterior nós estudamos sobre ideoplastia, que são as formas, pensamentos, né, que são criadas a partir da manipulação desses fluidos de uma forma consciente ou inconsciente por parte, né, daquele encarnado, né, porque ele mesmo cria, e até mesmo entre os desencarnados também, porque eles acabam criando aquele universo em torno deles de acordo com a sua mentalização, de acordo com a sua concentração. E aí quem vai falar para nós sobre isso é a Dona Ivone, no livro Recordações da Mediunidade, quando ela traz ali algumas situações em que espíritos plasmam em torno de si uma realidade de acordo ali com as suas convicções. Era o caso daquele sitiante, né, que ele tinha um sítio com ferramentas, com galinhas e tudo mais, e ele acreditava que aquilo era o seu mundo. E é através do auxílio dos espíritos, então, ele despertou para a sua realidade e percebeu que ele já estava desencarnado e ele não tinha se dado conta disso ainda. E antes disso, no capítulo 18, nós estudamos efeitos intelectuais e antes disso, os efeitos físicos, né? Então vamos lá. Psicometria. Mecanismos da psicometria. Expondo algumas anotações em torno da psicometria, considerada nos círculos medianímicos por faculdade de perceber o lado oculto do ambiente ou de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos, nos domínios da sensação à distância, não é demais traçar sintéticas observações acerca do pensamento que varia de criatura para criatura, tanto quanto a expressão fisionômica e as marcas digitais. Então André Luiz ele faz uma comparação para mostrar exatamente a individualidade do pensamento. Cada um de nós tem ali uma frequência que ele identifica, né? Vocês se lembram que até nós conversamos sobre isso. Eu trouxe para vocês uma expressão, né? A identidade vibratória de cada um. Ou seja, aquilo que nós irradiamos do nosso pensamento é algo que nos identifica na nossa individualidade. Isso porque o conteúdo, a qualidade, né? A frequência com que eu irradio as energias da minha mente, através dos pensamentos, elas são compostas de elementos absolutamente subjetivos, absolutamente individuais, aquilo que me pertence, e, portanto, então eu posso ser identificado a partir desse conteúdo, né? Tanto que nós já conversamos também que muitos médiuns sensitivos percebem a presença dos espíritos, mas não apenas percebem, mas identificam quem são esses espíritos simplesmente pela aproximação, já que estão ali acostumados, né? Os médiuns que trabalham já com espíritos num período longo, né, em que há uma afinidade muito grande, ele sente a presença, né? Tal espírito está aqui do meu lado. E por que isso? Porque ele percebe por esse contato vibracional, né? Por exemplo, né, no caso do mentor, que é aquele espírito que tem mais afinidade, trabalhadores mediúnicos, trabalhadores, né, que atuam na mediunidade com frequência com outros médiuns. Então ele está dizendo, o meu mentor está aqui, tal espírito está aqui. Por quê? Porque no momento em que há esse contato entre esses campos vibratórios, o médium é capaz de perceber, pelas características daquela vibração, aquele espírito, consegue identificar aquele espírito. Muito bem. André Luiz trouxe para nós então esse início, né, essa introdução, como sendo então ali faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos nos domínios da sensação à distância. Destacaremos assim que em certos indivíduos a onda mental a expandir-se, quando em regime de circuito fechado, na atenção profunda, carrega consigo agentes de percepção avançada, com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico, no estado natural de vigília. Então, traduzindo isso que André Luiz trouxe, ele utilizou nós já chegamos a estudar sobre isso, sobre o circuito fechado. É aquele momento de grande concentração, e isso vem de uma forma positiva como de uma forma negativa. No caso da forma negativa, é quando existe a monoideia, quando existe a auto-obsessão. Então o indivíduo que é induzido a concentrar a sua atenção
num determinado evento, numa determinada ideia, isso então se forma um circuito fechado. Isso acontece de um lado, né, de uma forma mais comum, né, para as pessoas que se deixam levar por essas ideias, trazendo ali prejuízos a si mesmas. Mas quando bem equilibrado, quando bem adestrado, é possível nós também criarmos essa circunstância de circuito fechado a partir de uma alta concentração. É o caso, por exemplo, da prece. No momento em que nós nos concentramos com profundidade, nos dedicamos àquele momento de comunicação com o mundo espiritual, se estabelece naquele momento um circuito fechado. Ou seja, é aquele momento de atenção profunda, como André Luiz traz para nós aqui. E quando isso acontece, para que esses indivíduos, esses certos indivíduos que trazem essa faculdade da psicometria, e eles então conseguem, a partir desse circuito fechado, estabelecer essa atenção profunda, eles conseguem então expandir as suas percepções. Então é o caso, por exemplo, da visão, da audição, da sensibilidade, aquilo que geralmente ele percebe no seu corpo físico, nesse momento de concentração ele expande então essas percepções para além do mundo material, ou seja, ele consegue então naquele ambiente, trazendo ali uma circunstância mais comum, quando, por exemplo, o médium sensitivo, nós vamos inclusive aqui tentar, no final do nosso estudo aqui, ler, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo em que André Luiz comenta aquele passeio, né, que foi feito com Aulus e também com o Hilário, né? Hilário era seu companheiro de aprendizado e Aulus era ali o seu mentor, né, o seu orientador espiritual naquele trabalho, né, naquela expedição de estudo e aprendizado. Eles então ali, né, para poder aproveitar o tempo que faltava ali para concluir os trabalhos, eles então fizeram um passeio ao museu. E nesse momento então começou a explicação falando sobre os objetos que se encontravam e que ali seria um campo muito interessante de estudos, né? O Elcio colocou ali, né, o instrutor Aulus leciona, né, psicometria significa registro, apreciação de atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, essa palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns, né? Então, aí, citação lá do nosso Nos Domínios da Mediunidade. Valeu, Elcio. Então, muito bem. O médium, então, ele se concentra, como foi o caso que nós vimos daquela médium que nós lemos na revista, né? Ela se concentra, ela mentaliza com alta concentração naquele objeto que ela está segurando, e aí então ela consegue fazer uma leitura das vibrações ali impregnadas naquele local, e trabalhando em conjunto também com o mundo espiritual e com as pessoas envolvidas. Então nós veremos aqui mais para frente. O fluido nervoso, ou força psíquica, a desarticular-se dos centros vitais, incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo de percepção que se deseje plasmar, segundo a direção da vontade, conferindo ao espírito novos poderes sensoriais. Então a gente lembra, né, que os poderes sensoriais comuns que nós temos são exatamente ali, né, todos os sentidos que nós temos no nosso corpo físico, né? Então nós desenvolvemos essas percepções exatamente para interagir com o ambiente onde nós vivemos na condição de encarnados. Então a visão, a audição, o olfato, o paladar, tato, são ali, né, os nossos sentidos que vão fazer com que então nós tenhamos uma percepção exata daquilo que acontece à nossa volta para que a gente possa desenvolver aqui a nossa vida, né, de um modo seguro, né, de um modo bem orientado. Mas no momento em que acontece essa concentração, é possível para o médium, a partir ali desses fluidos, desse fluido nervoso, ou dessa força psíquica, desarticular-se dos centros vitais, e fazendo com que essas percepções alcancem os raios da energia mental, que ficam ali exteriorizados. Então ele consegue, é como se ele segurando um objeto, as suas percepções a partir desse fluido nervoso envolvesse esse objeto, e ele começasse então a ter ali, a conseguir fazer uma leitura daquilo que se encontra impregnado naquele objeto em termos de fluidos, e ao mesmo tempo de conexões mentais que ele estabelece com encarnados e desencarnados. Então a gente tem conversado sobre isso,
E eu falei para vocês que a psicometria ela é essencialmente uma faculdade anímica, mas ela tem aqui características de mediunidade, a partir do momento em que ela interage, né, vamos dizer assim, essa percepção, ela é alimentada por outras ideias, e, portanto, existe ali o fator mediúnico. Mas vamos em frente para a gente poder compreender um pouco mais. Então o médium desenvolve esses poderes sensoriais. Ainda aqui, o fenômeno pode ser apreendido guardando-se por base de observação as experiências do hipnotismo comum, nas quais o sensitivo, muitas vezes pessoa em que a força nervosa está mais fracamente aderida ao carro fisiológico, deixa escapar com facilidade essa mesma força, que passa de pronto ao impacto espiritual do magnetizador. Então, no momento da hipnose, onde existe ali aquele circuito fechado, que através da indução, aquele que está sendo hipnotizado, então, ele começa a entrar no estado alterado de consciência, fazendo, então, como é colocado para nós aqui, que essa força nervosa seja, então, direcionada para o magnetizador, que a partir das suas sugestões, a partir da sua indução, vai, então, transmitindo àquele que vem sendo hipnotizado ideias e ordens que ele cumpre com facilidade. Naturalmente, dentro daquele limite que nós já estudamos, né? A partir dos valores que o indivíduo desenvolve, ele consegue, então, ali limitar esse comando, né? No caso, como a gente já viu, se for, por exemplo, né, como estudamos, uma ordem para que ele cometa um crime, ele não vai cometer esse crime a partir dos princípios que ele desenvolve, né? Mas a ideia, então, acaba sendo essa mesma. O hipnotizado, na profundez da hipnose, pode então libertar a sensibilidade e a motricidade. O que é isso então? É quando o médium, é quando o hipnotizador diz assim, você está sentindo frio. E a ideia do frio então é transmitida para o hipnotizado que ele começa a sentir frio. Ou então assim, eu levanto o seu braço e falo, o seu braço não vai baixar mais. E o braço dele fica estendido. Então, tanto sensibilidade como motricidade acaba ficando, então, ali, né, expandido essa capacidade, fazendo com que o hipnotizador induza o hipnotizado a ter essas percepções. Então, o hipnotizado, na profundez da hipnose, pode, então, libertar a sensibilidade e a profundidade, transpondo as limitações conhecidas no cosmo físico. Então, vai além do corpo físico, porque já entra no campo mental. Nessas ocorrências, sob a sugestão do magnetizador, o subject, com a energia mental de que dispõe, desassocia o fluido nervoso de certas regiões do veículo carnal, passando a registrar sensações fora do corpo, em local sugerido pelo hipnotizador. Pede que a mesma força circule em certo membro, um dos braços, por exemplo, que se faz praticamente insensível enquanto perdure a experiência, até que, ao toque positivo da vontade do magnetizador, ele mesmo reconduza o próprio pensamento revitalizante para o braço inerte, restituindo-lhe a energia psíquica. Então existem algumas experiências que são feitas no campo da hipnose, onde o magnetizador, ou o médium, ou melhor, o hipnotizador, ele fala para o hipnotizador que ele não vai sentir dor na mão. E é isso, inclusive, isso foi registrado por câmeras, em que agulhas atravessam, por exemplo, né, o tecido da mão, a pele da pessoa. E nesse momento, então, ele não sente nenhuma. Algumas experiências foram feitas no campo da odontologia para que o tratamento dentário seja feito através da hipnose, sem o uso de anestesia. Porque pela hipnose ele é induzido, você não sente nada na região aqui do seu maxilar, da sua mandíbula. E nesse caso ele então não vai ter essa percepção e o trabalho é desenvolvido. Claro que existe uma polêmica muito grande nesse campo, né? Mas isso é atual, Brás, não é coisa antiga não. Então existe uma polêmica muito grande daqueles que acreditam, que não acreditam, que vão dizer, olha, na verdade eu confio na ciência. E a ciência então tem ali aquele fármaco, aquele anestésico que vai fazer com que a pessoa faça ali, né, se submeta a um tratamento com segurança, com tranquilidade, tanto para o próprio paciente como também para o profissional. Mas essa ideia da hipnose vem sendo trabalhada também, não apenas
no sentido de você desenvolver percepções, fazendo com que o paciente resgate ideias, faça ali, né, uma introspecção para poder encontrar ali elementos de conflito no seu campo psíquico, mas também no caso de elementos físicos. Como acontecia, por exemplo, na época de Mesmer, né, Franz Anton Mesmer, lá no século XVIII, ali para 1700 e alguma coisa, quando ele começou a desenvolver o trabalho do magnetismo animal, falando sobre, né, o tratamento do magnetismo, da hipnose no tratamento da psiquiatria. Mas a ideia que André Luiz está trazendo para nós é exatamente essa. A partir do momento em que o magnetizador, induzindo aquele indivíduo que ele há predisposições para aceitar esse comando, então é possível fazer com que ele então faça essa desassociação do fluido nervoso, que é o que transmite as sensações para o cérebro do indivíduo, que ele vai sentir dor, ele vai sentir frio, alguma coisa. Então quando eu digo para ele, a sua mão está dormente e você não sente nada, essa ordem faz com que ele então desassocie esse fluido nervoso da sua mão e ele passa a ter a mão ali adormecida, não tem sensação nenhuma. Então, quando a gente fala sobre a hipnose, em que você desloca esse fluido de determinadas regiões, não tendo essas sensações, o princípio é o mesmo, que nesse caso aqui da hipnose, o indivíduo faz com que haja essa movimentação do fluido no seu próprio corpo. Mas no caso da psicometria, esse fluido nervoso ele é expandido, ele é exteriorizado, envolvendo aquele objeto. Então a gente vê que o princípio acaba sendo o mesmo. Ele envolve aquele objeto, começa então a assimilar os fluidos impregnados e começa também ali a receber as induções de outras mentes, no caso ali de encarnados e desencarnados. Avançando, psicometria e reflexo condicionado. Nas pessoas dotadas de forte sensibilidade, basta o reflexo condicionado, por intermédio da oração ou da centralização da energia mental, para que por si mesmas desloquem mecanicamente a força nervosa correspondente a esse ou aquele centro vital do organismo fisiopsicossomático, entrando em relação com outros impérios vibratórios, dos quais extraem o material de suas observações psicométricas. Então, se na hipnose existe uma indução por parte do hipnotizador, que comanda o hipnotizado para fazer esse deslocamento, algumas pessoas têm essa capacidade, como é o caso daquela médium que nós lemos, né, naquele artigo, em que ela própria, a partir da sua concentração, ela tem essa capacidade, então, de deslocar esse fluido nervoso envolvendo aquele objeto, que vai além do seu corpo físico-psicossomático, como André Luiz coloca para nós, o seu corpo físico e também o seu corpo perispiritual. Então é como se fosse uma pequena onda energética que ela direciona, né, ou vamos dizer assim, uma bolha fluídica que ela desloca envolvendo aquele objeto, mas que se encontra conectado com ela. E ela faz isso com autocontrole. Era o caso, por exemplo, quando nós estudamos sobre o transe mediúnico, mas nesse caso aqui a gente tem o sonambulismo natural e o sonambulismo que é provocado, né? Então, nesse caso do sonambulismo provocado, nós temos ali então quando, através do passe, sonambulismo magnético, né? Através do passe, o indivíduo entra nesse estado alterado, que é o sonambulismo. Ele começa a ter dupla vista, ele começa a ter outras percepções, inclusive até mesmo tendo ali a capacidade de interagir com o mundo espiritual com mais facilidade. Mas a gente lembra, por exemplo, que tem indivíduos que, por um processo de autoindução, eles entram nesse estado de transe. Era o caso que nós estudamos na época de Edgar Cayce, né, um norte-americano, que viveu ali no final do século XIX, começo do século XX, em que ele então ali, o processo era, ele se aconchegava numa poltrona, e aí então ele mentalizava, entrava em concentração e entrava num estado de transe. Ele mesmo fazia isso, não havia necessidade de ninguém magnetizá-lo. Então por isso André Luiz coloca que esse reflexo condicionado, o indivíduo tem ali o domínio sobre essa faculdade, seja através da oração,
seja através da centralização da energia mental, nesse caso a centralização é uma concentração direcionada. E a oração, da mesma forma, também se torna um reflexo condicionado, desde aquela mente educada. O indivíduo autopasse, por exemplo, é através dessa autoindução. Então ele consegue deslocar mecanicamente essa força nervosa, que sai então do seu organismo, entrando em relação com outros impérios vibratórios, de onde então ele extrai o material de suas observações psicométricas. Aliás, é imperioso ponderar que semelhantes faculdades plenamente evidenciadas nos portadores de sensibilidade mais extensamente extroversível quer dizer extensamente extroversível, ele consegue então projetar para fora do seu corpo físico. Tudo isso então esboçam-se de modo potencial em todas as criaturas, através de sensações intuitivas, de simpatia ou antipatia com que se acolhem ou se repelem umas às outras na permuta incessante de irradiação. Para a reflexão, cada inteligência pressente diante de outra, se está sendo defrontada por alguém favorável ou não à direção nobre que ou não a direção nobre ou deprimente que escolheu para a própria vida. Então o que ele está colocando para nós aqui é que todos nós, de alguma forma, vivenciamos essa experiência da psicometria. Quando nós, então, percebemos as irradiações que vêm de outras pessoas nesse campo da simpatia ou da antipatia, de acordo com as nossas propostas, né, de vida. Então, se eu tenho ali propósitos nobres e eu me deparo com alguém que tem ali uma atitude criminosa, ou mesmo uma atitude egoísta, eu vou sentir, então, aquela antipatia, alguém que não está me fazendo bem na convivência, um local onde eu não me sinto bem. Então a gente vê que isso é muito mais natural do que a gente imagina. Quando você se encontra num ambiente e aquele indivíduo que é considerado sensitivo, e todos nós somos, por princípio, sensitivos num grau maior ou menor, a gente tem então essa percepção do local ou da relação com as pessoas. E aí, então, no caso da psicometria, ele tem o mesmo processo. A diferença é que você tem aquilo que é inicialmente uma irradiação genérica, em que você assimila aquelas vibrações do local ou das pessoas, com uma sensibilidade que é direcionada pontualmente para um objeto, para um local. Onde então aquele indivíduo tem ali uma capacidade maior de expansão desse fluido nervoso e tem ali uma sensibilidade para fazer a leitura daquele objeto ou daquele local. Então é algo bem interessante de perceber que isso faz parte da nossa vida no nosso dia a dia. Só que nós ali não temos essa percepção fácil. Isso porque, né, a gente sempre guarda aquela questão de gostar de um lugar ou não gostar de um lugar, de acordo ali com as nossas preferências, mas a gente nunca entra no campo fluídico, a gente sempre entra no campo psíquico, que é quando eu tomo a decisão de gostar ou não gostar. É uma decisão minha. Mas eu não levo em consideração aquelas vibrações que estão me incomodando. Por isso, então, né, esse campo das energias, que é esse campo sutil que a gente sempre trabalha, para muitos de nós ele nada mais é do que um objeto de crença. Eu acredito que ele existe ou acredito que não existe. Mas, na verdade, não é uma questão de crença, é uma realidade que precisa ser estudada. E pelo fato de nós estarmos ligados ao nosso corpo físico com muita profundidade, essas percepções, para muitos de nós, não são claras. Mas para aqueles que têm essa sensibilidade desenvolvida, isso é parte da sua vida. O indivíduo já sabe que ele não pode ir nesse lugar, que ele não pode se encontrar com um determinado grupo de pessoas, que ele vai se sentir mal. Então ele já conseguiu, né, fazer essa leitura de si próprio, desse autoconhecimento, para poder direcionar, né, para poder se conduzir para aquilo que para ele é mais agradável, para aquilo que para ele é saudável. Então isso é do dia a dia, mas a gente viu aqui então que existe essa diferença. Função do psicômetra. Clareando o assunto quanto possível, vamos encontrar no médium de psicometria a individualidade que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, como por exemplo os da audição ou da visão, transferindo-lhe a potencialidade
para as próprias oscilações mentais. Então, se eu tenho a minha visão, que depende dos meus olhos, que depende do nervo óptico, que depende da condução desses estímulos para o meu cérebro, eu consigo conduzir, então, esse fluido nervoso para aquele objeto. É um processo, naturalmente, que a gente está vendo aqui de um modo superficial, apenas a título de instrução e não para aprofundamento, e para nós aqui é apenas no campo da teoria. Mas nesse caso, essa força nervosa, quando sai então dessa região que nós estamos aqui direcionando, né? Porque a relação que nós temos entre perispírito e corpo físico é uma relação para nós ainda muito nebulosa. Nós sabemos muito pouco sobre isso. Porque se estuda sobre o perispírito de um modo teórico, vendo ali as suas possíveis possibilidades. E quando nós falamos possíveis possibilidades, é porque nós vamos então ali fazendo os nossos estudos, tentando ali compreender como o perispírito funciona. Mas nós só seremos realmente bem-sucedidos nessas pesquisas quando nós estivermos vendo o perispírito em ação. Como nós não vemos, a gente vai então fazendo ali aquele conjunto de estudos, juntando orientações dos espíritos, juntando algumas percepções, mas nós simplesmente não temos como cravar exatamente até onde o perispírito é capaz, né, de alcançar na produção das sensações. Por isso, então, aqui, nesse caso, quando nós deslocamos essa força nervosa da nossa visão, da nossa audição, direcionando para aquele objeto, para nós parece algo muito simples, mas a gente conhece muito pouco. Só para a gente fazer uma comparação, é como se eu dissesse assim: quando eu me alimento, o alimento, depois vem ali o processo de digestão, tem ali o metabolismo, a absorção dos nutrientes e pronto, acabou tudo isso, eu vou jogar fora. Ou seja, a gente simplificou de uma forma muito tranquila como acontece a digestão. Mas os processos metabólicos que acontecem, somente aqueles que têm estudos profundos de muitos e muitos anos conseguem chegar até certo ponto, fazendo apenas ali uma análise material desse processo. Porque o próprio André Luiz já mostrou para nós também que fluidicamente o processo de digestão ele também nos afeta no campo energético, de acordo com o alimento que nós ingerimos. Então tudo isso a gente vê que a gente vê tudo no campo material. Quando a gente sai do material e entra no espiritual, ou entra nesse ambiente energético, a gente então descobre um novo universo que nós estamos muito distantes de perceber. Já que nós não podemos levar isso para o laboratório e começar a fazer experiências, olhar no microscópio, usar o bisturi para poder fazer ali o estudo. Simplesmente estamos limitados na nossa condição física. Por isso, então, a gente acaba vivenciando tudo isso. As sensações são, inclusive, muito ostensivas, né, Brás? Por isso, então, quando o indivíduo desencarna, ele tem realmente essa confusão. Será que eu estou? Será que eu não estou? Dudu chegou, não sei porquê, mas eu sempre achei que quando estou em um lugar, né, que o déjà vu chega e você parece que energeticamente entrou por segundos no lugar que no passado você já esteve. E aí nem vem a psicometria nessa forma de estar no lugar onde você já esteve. Como uma peça de relógio, um espelho, um tapete, etc. E vem a lembrança de tudo que se passou. E aí vem essa confusão, né, Dudu? Porque muitas vezes parece esse déjà vu como se você tivesse vivenciado aquilo, e na verdade você está absorvendo impressões do local ou de pessoas que estão naquele local, que aquilo não te pertence. Porque é mais ou menos como acontece no caso do médium sensitivo, quando ele começa então a absorver imagens da mente de um espírito que se aproxima. Então o espírito ele tem na sua mente a sua história. E dependendo da forma como ele fixa o seu pensamento, ele vai criar formas de pensamento, como nós já estudamos, por exemplo, de uma viagem que eu fiz. Fiz aquela viagem, fui para aquele local, foi muito divertido, eu gostei muito, eu não consigo esquecer, e coisa e tal, né? Isso porque a gente está pensando em coisas positivas. As negativas, elas infelizmente causam em nós um impacto muito maior. Mas a gente pode pegar um fato negativo, uma coisa que eu presenciei, que eu vivenciei, e aquilo fica guardado na minha mente, projetando aquela tela mental em que essas imagens ficam ali, sempre sendo exibidas. E aí então esse espírito se aproxima de um médium, o médium entra em sintonia e ele acha que ele viveu aquilo tudo. Ele acha que ele fez aquela viagem, que ele sofreu aquela dor,
que ele passou por aquela dificuldade, simplesmente entrando na sintonia. E na verdade não é ele. Que ele vai pensar, poxa, mas eu sonhei que eu estava num outro local vivendo isso, vivendo aquilo, então eu acho que foi de uma encarnação passada. Muitas vezes ele simplesmente absorveu o pensamento de outra pessoa que ele acha que é dele, pelo fato dele não conseguir ainda separar aquilo que lhe pertence e aquilo que pertence a outro. Então essa ideia da psicometria, essa ideia da telepatia, né, absorvendo ideias de outras pessoas e de outros espíritos, realmente fazem com que exista essa confusão. Por isso que nós ainda temos uma grande dificuldade de lidarmos com esse campo mental, esse campo fluídico, pelo fato de, para nós, ainda ser um ambiente muito misterioso. Né? O que é normal para o iniciante, exatamente essa confusão. Ele sempre vai achar, será que eu disse isso? Será que eu vivi aquilo? Eu escrevi alguma coisa de uma história? Será que isso é da minha vida passada? Da minha existência passada? Eu não gosto de falar vida. Porque vida a gente só tem uma, né? Mas a gente tem existências anteriores. Será que eu vivi isso no passado? E na verdade não, foi um outro espírito que contou a sua própria história. Para a gente ver como isso é interessante da gente observar. Mas muito bem. Sempre vai ficar nessa confusão. E acontece com muito mais frequência, né, Elcio? Porque quando você fala de um espírita, que ele tem essas percepções, ok, ele está no centro espírita, ele vai estudar, ele vai ter contato com o livro espírita. Agora imagina que não é espírita, que vivencia isso com frequência no seu dia a dia. Ele é um católico, ele é evangélico, onde ele vai procurar explicações para aquilo que ele está vivenciando? E aí então é sempre uma vida ali, muitas vezes com muita turbulência, porque ele vive sensações que ele não consegue explicar e ele não pode falar para ninguém, o que é mais complicado ainda. Mas vamos em frente. Então, o médium de psicometria é aquele que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa, como por exemplo da visão e da audição. Efetuada a transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso, acrescentando muitas vezes a circunstância de que tal sensitivo, por autodecisão, não apenas desassocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos, mas também opera o desdante de impressões e informações para os fins que se tem em vista. Então olha que interessante, até mesmo nesse caso, não apenas as suas percepções, como até mesmo o desdobramento. E nesse desdobramento rápido, ele consegue vivenciar histórias daquilo que ele está vivendo. Então, entrando, por exemplo, no museu, que é o caso que a gente está falando, mas você pode entrar numa residência antiga, tendo contato com um objeto, de repente é como se a sua mente se deslocasse do seu corpo físico e você começasse a vir limpo no espaço para ver alguma coisa acontecendo. E André Luiz vai explicar que mecanismo é esse. A Angelina colocou, né, deixei de visitar museus por não me sentir bem, por mais que se faça uma preparação, né? Exatamente, né? Então essa sensibilidade, ela traz essa Angelina. Imagina você, se no museu você sente isso, imagina se você vai, por exemplo, numa fazenda antiga onde você tem uma senzala. Imagina se você vai num campo de concentração de guerra. Porque você tem ali imagens, você tem ali fluidos impregnados ainda muito conectadas com aquele ambiente. Vem ali, né, aquela tempestade de ideias e sensações muito dolorosas, muito negativas, como também, claro, tem as positivas. Se você vai num local, numa igreja, por exemplo, considerado um local sagrado, onde pessoas ali faziam suas crenças, tinham ali a sua fé, a fé verdadeira, naturalmente vivenciada, você também vai absorver essas ideias. Então a gente lembra sempre que tudo isso que nós falamos, esses mecanismos todos, eles são neutros. A forma como nós vamos vivenciar vai depender muito de cada indivíduo, do local. Então a psicometria é neutra. Se você vai absorver ideias positivas ou negativas, vai depender muito das circunstâncias e da relação que se estabelece. O Braz lembrou aqui também, né, o pior é que você volta no tempo e vem a cena em tempo real, naquela momento. Ou seja, você se desloca realmente, temporariamente, do seu presente e você vive, entre aspas, um segundo presente. O Elcio lembrou onde escravos viveram, sinto até um terror, né? Realmente um ambiente de muita dor, de muito sofrimento, né, que teve ali muitas pessoas envolvidas durante muito tempo, sensações e percepções, aliás, experiências muito intensas vividas de um modo negativo.
Então é muito natural que tenha essa percepção. Mas vamos em frente. O Angelino colocou: na Paraíba, em excursão alunos, passei vexame, porque tive que deixar o local, né? Exatamente. André lembrou, né? O problema é que eu não consegui controlar a onda que vem. E realmente são ondas muito intensas, né, André? São experiências muito intensas. Mas vamos lá. Falamos então do desdobramento. Próximo. Interdependência do médium. Vamos ver como esse processo começa a ser construído. Como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso convir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. Então a gente viu aqui que tem ali um forte componente anímico, mas também ali um forte componente mediúnico. Porque médium algum, como é colocado para nós, consegue agir sozinho. Então ele não está ali sozinho fazendo aquela leitura, ele está inteiramente. Igualmente aí, o sensitivo está como peça interdependente no mecanismo da ação. E como é fartamente compreensível, se os companheiros desencarnados ou encarnados da operação a realizar não guardam entre si os ascendentes da harmonização necessária, claro está que a onda mental do instrumento único, somente em circunstâncias muito especiais, não se deixará influenciar pelos elementos discordantes, invalidando-se desse modo qualquer possibilidade de êxito nos tentames empreendidos. Ou seja, o resultado da experiência da psicometria depende realmente de uma harmonia entre a mente do médium e a mente dos encarnados ou desencarnados. Sem isso, ele é como se fosse ali um aparelho eletrônico desligado da tomada. É aquela televisão fora da tomada guardada dentro de uma caixa. Tem ali todos os recursos, mas não consegue assimilar absolutamente nada. Ou melhor, aquela televisão com o cabo desligado, né? Com o cabo, com a antena desligada. Ele não consegue captar as imagens e as irradiações eletromagnéticas que ele vai então decodificar para fazer com que um programa passe na televisão. É aquele aparelho que fica constantemente numa estática. Então o médium, nesse caso, ele vivencia isso também. E continua André Luiz. Nesse campo, as formas pensamentos adquirem fundamental importância, porque todo objeto deliberadamente psicometrado já foi alvo de particularizada atenção. Aqui é muito interessante o que ele coloca, porque quando o médium faz uma leitura de um objeto, de um local, e ele assimila aquelas ondas mentais para formar aquela imagem, na verdade ele está tendo imagens que já foram formadas anteriormente. Então ele simplesmente entra em sintonia e absorve essas imagens, esses elementos, para poder fazer ali a sua leitura. Agora, como acontece aqui interessante, ele diz assim: quem apresenta ao psicômetra um pertence de antepassados, na maioria das vezes já lhe invocou a memória. E com isso, quando não tenha atraído para o objeto o interesse afetivo no plano espiritual, terá desenhado mentalmente os seus traços ou quadros alusivos às reminiscências de que dispõe, estabelecendo assim recursos de indução para que as percepções ultrassensoriais do médium se lhe coloquem no campo vibratório correspondente. O que ele quer dizer? Quando uma pessoa, eu digo assim, olha, eu tenho aqui então esse porta-joias. Bom dia, embaixador. Esse porta-joias. E eu quero então que você faça uma leitura porque ele pertenceu à minha avó. Ou melhor, eu não vou dizer nada, eu vou simplesmente entregar a caixa para ele. Mas eu sei que aquele objeto pertence à minha avó, eu tive uma relação com a minha avó, eu tive uma relação afetiva lá, eu tenho as reminiscências, as lembranças guardadas da minha avó. E no momento em que o médium toca naquele objeto, na verdade eu estou alimentando também a relação, a mente dele, tanto encarnado como desencarnado. No caso dos crimes, que o próprio tópico aqui, o próximo tópico, André Luiz fala sobre um caso de desaparecimento. Ou melhor, ele traz caso de desaparecimento, não um caso, né? Ele fala sobre casos de desaparecimento. Nesse caso, por exemplo, uma pessoa diz assim, olha, esse daqui
era o carrinho de brinquedo daquela criança que desapareceu. Aquele que entregou o carrinho, ele sabe quem é aquela criança. A família se lembra daquela criança a partir, né, da indução, a partir daquele brinquedo que teve. Quando o médium, então, toca naquele objeto, ele está, na verdade, ali simplesmente absorvendo as imagens já criadas, as formas, pensamentos que foram criadas por parte daqueles que, antes dele, já criaram essas imagens. Vamos aqui, então, caso de desaparecimento. No outro aspecto, imaginemos que determinado objeto seja conduzido ao sensitivo para ser psicometrado com vistas a certos objetivos. Aqui, então, vale a pena, né, porque nos Estados Unidos é muito comum eles chamarem o médium de sensitivo, ou aquele que simplesmente é um sensitivo como médium. Mas fazem ali aquela bagunça toda confundindo nomes, né? Mas, na verdade, nós falamos aqui do médium que tem essa percepção. Porque médium, no sentido que nós compreendemos dentro da doutrina espírita, né, ele tem ali, né, uma faculdade mediúnica já definida, ele tem ali um propósito para a aplicação dessa faculdade mediúnica. Mas nos Estados Unidos é muito comum eles dizerem, por exemplo, que, como lembra o próprio Divaldo, né, todo médium é um paranormal. Mas nem todo paranormal é médium. Porque existem pessoas que trazem faculdades anímicas que não são médiums. Mas o médium, pelo fato dele ter essa percepção extrasensorial, porque nós temos os 5 sentidos, e esse 6º sentido, que ele pode ser definido das mais variadas formas, desde uma intuição, desde uma percepção outra, nós vamos encontrar então nesse médium uma capacidade de se conectar com o mundo espiritual. Por isso, então, extrasensorial, que André Luiz chamou um pouco mais acima de ultrasensorial. E ultrasensorial pelo fato de ir além dos sentidos, potencializando aquilo que ele já tem, a partir do deslocamento daquela força nervosa que nós estudamos. Mas muito bem, o médium sensitivo teve contato então com esse objeto. Para clarear a asserção, suponhamos que uma pessoa acaba de desaparecer do quadro doméstico sem deixar vestígio. Buscas minuciosas são empreendidas sem resultado. Lembra-se alguém de tomar-lhe um dos pertences de uso pessoal, um lenço, por exemplo. A recordação é submetida a exame de um médium que reside a longa distância, sem que informe algum lhe seja prestado. O médium recolhe-se e, a breve tempo, voltando à profunda introspecção a que se entregou, lembrando que esse profunda introspecção a que se voltou é aquela concentração direcionada, é aquele circuito fechado a que ele se entrega naquele momento, de um modo mecânico, automático, ou seja, ele mesmo se fecha, se concentra e ele então induz a si próprio, aquela autoindução, para expandir os seus centros nervosos, né? Ou essas forças nervosas dos seus centros orgânicos. E aí então ele começa. Esse indivíduo então, ele recolhe-se a breve tempo, voltado à profunda introspecção a que se entregou, descreve com minúcias a fisionomia e o caráter do proprietário, reporta-se ao desaparecimento dele, explana sobre pequeninos incidentes em torno do caso em lide, esclarece que o dono desencarnou, de repente, e informa o local em que o cadáver permanece. Verifica-se a exatidão de todas as notas, e comumente atribuiu-se ao psicômetra a autoria integral da descoberta, o que é muito comum, né? Até hoje nós vemos isso, né? Então, por exemplo, vem ali o médium, que é um psicógrafo, ele recebe uma comunicação do mundo espiritual, a grande estrela do evento é o médium, na visão de muitos, sem levar em consideração que o médium não é nada sem a presença dos espíritos. E aqui no caso da psicometria, ele é muito bom, ele é muito especial, porque ele conseguiu encontrar. E André Luiz então coloca: entretanto, analisado o episódio do plano espiritual, outras facetas ele revela à visão do observador. Desencarnado o amigo a que aludimos,
afeições que ele possua na esfera extrafísica interessam-se em ajudá-lo. Auxílio esse que se estende naturalmente à sua equipe doméstica. Pensamentos agoniados daqueles que ficaram e pensamentos ansiosos dos que residem na vanguarda do espírito entrecruzam-se na procura movimentada. Ou seja, outros espíritos, então, na tentativa, com o objetivo de auxiliar na resolução desse crime, desse desaparecimento, envolvem-se com a família encarnada e com outros espíritos também que estão ali desencarnados próximos a esse evento. E aí, então, as ideias começam a se cruzar por causa daquele objetivo maior, porque realmente é um evento muito intenso. A gente vê isso no caso, por exemplo, das crianças, Uma criança que passa por isso, todo mundo fica muito preocupado, é aquele desespero todo. Então a gente pode ver que não apenas as sensações são muito fortes, os sentimentos são muito fortes, mas a própria sensação, as próprias ideias acabam se estendendo também de um modo muito intenso. E continua. Alguém sugere a remessa do lenço para investigações psicométricas, e a solução parece coroada de êxito. Os encarnados veem habitualmente apenas o sensitivo que entrou em função, mas se esquecem, não raro, das inteligências desencarnadas que se lhe incorporam à onda mental, favorecendo-lhe todos os avisos e instruções atinentes ao feito. Ou seja, espíritos envolvidos são absolutamente ignorados. E a grande estrela do momento é aquele médium é muito bom. E não leva em consideração toda a mobilização no plano espiritual e também entre os encarnados e a intensidade das correntes mentais que são ali emitidas e se conectam. E o médium então assimila tudo isso. Agentes induzidos. Todos os objetos e ambientes psicometrados são quase sempre franco-mediadores entre a esfera física e a esfera extrafísica, à maneira de agentes fortemente induzidos, estabelecendo fatores de telementação entre os dois planos. Então a gente viu que esses objetos, porque nós estudamos isso lá na hipnose, quando nós vimos assim o hipnotizador, ele pega aquele relógio e fica balançando na frente da pessoa. Aquele objeto, na verdade, ele é apenas ali um objeto de indução. Ou então eu entrego para a pessoa um objeto dizendo para ela, toda vez que você sentir medo, esse objeto vai te proteger. Que pode ser, por exemplo, um crucifixo. Naquele momento em que a pessoa se encontra ali numa aflição, ela vai pegar aquele objeto e vai se lembrar, um amuleto, vai se lembrar da instrução que recebeu, que no momento em que ele tiver contato com aquele objeto, com aquele crucifixo, ele vai se sentir seguro. Então, na verdade, a mudança de estado psíquico depende do próprio encarnado, do próprio indivíduo. Mas aquele objeto fez com que ele então fosse induzido àquela mudança de pensamento. Aqui a mesma coisa nós vamos encontrar também entre objetos e ambientes psicometrados. Porque faz com que o indivíduo, então, em contato com aquele local, com aquele objeto, comece a desenvolver sensações e percepções que vão conectá-lo com outras mentes encarnadas e desencarnadas. Por isso, então, assim como o médium, por si só, é aquele que se encontra no meio, na definição em latim, aqueles objetos também são mediadores, porque é a partir deles que aquele psicômetra vai entrar em contato com outras ideias que estão ali, digamos, vibrando na mesma frequência. Pois é, muito mais para eles, Braz, do que para o próprio espírito, porque isso realmente acontece. Porque o exorcista, por exemplo, aquele que faz, ele quer fazer com que aqueles espíritos chamados malignos sejam então expulsos daquele local. Mas o que nós vamos encontrar é que no momento em que ele segura aquele objeto, ou aqueles objetos todos, e faz aquele ritual todo, na verdade é ele que está fazendo com que a sua mente se transforme, fazendo com que aquele espírito então se afaste a partir das irradiações que ele emite.
Não necessariamente, embora aconteça, o espírito seja demovido por causa de tudo aquilo que vem sendo feito. A menos que o espírito veja naquele ritual ou veja naquele objeto algo que provoque nele algum tipo de sensação a partir ali das suas reminiscências, né, dos seus atavismos. Ou seja, ele acredita que o crucifixo tem poder. No momento em que o crucifixo é mostrado para ele, ele sente medo e se afasta. Mas o crucifixo nada mais é do que um objeto. O que vai fazer com que aquilo realmente tenha determinado efeito vai ser exatamente ali a força mental dos envolvidos. Né? Seja firme aí, vai na fé, Elcio. Segura o objeto de fé e pega o livro dos Espíritos que dá certo. Vamos lá. Nada difícil, portanto, entender que ainda aí prevalece o problema do merecimento e da companhia. Se o consulente e o experimentador não se revestem de qualidades morais respeitáveis para o encontro do melhor a obter, podem carrear a presença do sensitivo elementos desencarnados menos afins com a tarefa superior a que se propõe. E se o intermediário humano não está espiritualmente seguro, a consulta ou a experiência resulta em fracasso perfeitamente compreensível. O que ele está dizendo aqui é que se o médium não apresenta propósitos nobres, ele vai ter companhias espirituais. E essas companhias espirituais podem fazer com que imagens sejam lançadas, imagens sejam criadas, não necessariamente relacionadas com o fato em si. Então ele pode ser enganado por essas mentes pelo fato de estarem ali se divertindo. É o que acontece quando nós fazemos ali uma brincadeira do copo, do pêndulo, uma tábua Ouija. Quando então os indivíduos envolvidos têm ali um propósito fútil, apenas para diversão, e outros espíritos se juntam e o fenômeno de fato acontece. O efeito físico acontece, fazendo com que a mensagem chegue. Mas nós estamos tratando aqui agora da qualidade da mensagem. Porque você tem ali o médium de efeito físico, ou médiums de efeitos físicos presentes naquele local, você tem espíritos que estão interagindo com aquele fluido, provocando o fenômeno, mas o conteúdo em si é um conteúdo que faz com que as pessoas sejam ali enganadas, sejam ali, criem mistificações. E avançando, para finalizarmos, nossas anotações demonstrando o extenso campo da influenciação dos encarnados em todas as ocorrências da psicometria, não excluem, como é natural, o reconhecimento de que a matéria a matéria assinala sistemas de vibrações criados pelos contatos com os homens e com os seres inferiores da natureza, possibilitando as observações inabituais das pessoas dotadas de poderes sensoriais mais profundos, como, por exemplo, da visão, através de corpos opacos, na clarividência e na clareaudiência telementadas, na apreensão crítica da sensibilidade e nos diversos recursos radiestésicos que se filiam, notadamente os chamados fenômenos de telestesia. E só para a gente lembrar aqui, peguei rapidamente aqui no nosso livro de Ernesto Bozano, só um instantinho. Os fenômenos da telestesia, quando ele diz assim para nós: telestesia, telepatia, do grego tele mais patos, transferência de ideias, imagens ou sensações de pessoa para pessoa sem o emprego dos sentidos conhecidos. Kardec utilizou a expressão telegrafia humana, significando a comunicação à distância entre duas pessoas vivas, que se evocam reciprocamente. Esta evocação provoca a emancipação da alma, que vem se manifestar e pode comunicar seu pensamento pela escrita ou por qualquer outro meio. Ou seja, Ernesto Bozano escreveu um livro sobre isso. Para nós vermos aqui, né, a extensão e a profundidade desse tema, do quão complexo ele é, de como acontece esse processo de telepatia.
E aqui André Luiz chama atenção, dizendo para nós que, nesse caso, os recursos radiestésicos, ou mesmo, né, que se filiam notadamente aos chamados de telecinesia, de telestesia ou de telepatia, são ali fenômenos naturais, são fenômenos anímicos, mas que permitem que o indivíduo interaja com o mundo espiritual ou com os seres encarnados dentro desse recurso da mediunidade. Basta a gente lembrar que nós já lemos na Revista Espírita vários fatos ali em que Kardec faz uma evocação de uma pessoa viva. Estudamos vários sobre isso, né? Vários artigos. E ali significa o quê? É um fenômeno mediúnico. Telecinesia, a palavra cinesia significa movimento, Andréia. Então a telecinesia é uma capacidade que o indivíduo tem de mover um objeto pela força do pensamento. Telepatia, a palavra tele quer dizer distância, né? Telefone, televisão, telecinesia, telepatia. E aí depois ali a gente tem ali, esse é um prefixo, né? E depois nós temos ali a palavra, no caso telecinesia, movimento à distância, telepatia, a ligação empática entre dois indivíduos à distância. Certo? E nesse caso, telecinesia, ou telestesia, ou telepatia, nós temos então ali o mesmo fenômeno. Então por isso os indivíduos têm aqui clarividência, clareaudiência, telementadas, olha que interessante, né? Uma clareaudiência e uma clarividência telementadas é a capacidade que o indivíduo tem de ver a distância ou de ouvir a distância. Aquilo que naquele momento vem acontecendo. E como nós vimos anteriormente, isso pode também ser ali o resultado, na verdade a gente viu na Revista Espírita, na última semana, a gente pode ter ali também a participação de espíritos, fazendo com que o indivíduo então assimile essas percepções à distância a partir, né, da ideia que é transmitida por outros seres. Todos nós aqui somos teleestudantes, né? Então, telecurso, né? Lembra da palavra telecurso também? O Brás colocou, né, aqueles médiums que auxiliam nas perfurações de poços artesianos. Tem fenômenos que precisam ser estudados, né, Brás? E nesse caso a gente tem mesmo, né? Eles usam aquelas forquilhas para encontrar ali veios de água, que é muito interessante, que são ali percepções que eles acabam tendo, né? E a questão que a gente coloca é, aqueles objetos, são eles que acham aquelas vibrações de água que tem ali embaixo? Ou seja, o objeto por si só, ele é inanimado. Mas ele acaba tomando ali, né, um formato a partir da indução mental daquele indivíduo. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, eu queria ler para vocês aqui nos domínios da mediunidade, né, aqui esse artigo, mas infelizmente ele é muito longo, não vai dar. Mas aqui rapidamente, só para a gente ver a introdução, como é curioso, né, que André Luiz coloca assim. Então aqui nos domínios da mediunidade, capítulo número 26, psicometria. Fica a direção de casa para vocês. O rápido curso de aprendizado que vínhamos realizando atingia a sua fase final. Aulus não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades a seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com o museu, a que se acolhiam alguns visitantes retardatários. O nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar exclamando: numa instituição como essa é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo já ouviram referências à psicometria. Boa expressão sinonímica, como o é usada da psicologia experimental, que significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, essa palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. E aí depois, então, aqui, ele coloca, né, e o interessante quando ele diz assim: passamos por largo portal, e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo, com crescente admiração.
E aí depois, então, ele começa a contar aqui, né, a experiência. Quando ele diz, muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar. E aí, então, para lição de casa, para nós estudarmos depois aqui, então, para quem quiser fazer a leitura. Tá bom? Vale a pena, tá? Então, nos domínios da mediunidade, capítulo 21. A Angelina colocou, né, fiquei vibrando o tempo todo, né, pois tirei dúvidas que acontecem no nosso dia a dia. Estudamos nos livros, mas o dia a dia, por timidez, não perguntamos, né? Pois é, isso é mais frequente do que a gente imagina. Mas é isso, pessoal. Encerrando por aqui, então, o nosso trabalho. Vimos aqui sobre psicometria. O nosso próximo item de estudo vai ser o capítulo 21, desdobramento, que é também bastante interessante, um fenômeno que é muito mais comum do que a gente imagina, né? E destacando, naturalmente, aqueles que têm essa facilidade de deslocar-se, de desdobrar-se, né, de uma forma intencional, mas o próprio sonho, por exemplo, é um desdobramento. Então nós veremos aqui no sono artificial, veremos também aqui no sono natural, vimos aqui também sono e sonho, concentração e desdobramento, inspiração e desdobramento,